Olá, pessoal. Eu me chamo Sofia Santana, sou estudante do curso de Letras na Universidade Federal de Viçosa. Esse vídeo é uma atividade avaliativa cujo tem requisito parcial para aprovação na disciplina de Letras 132, então com ele o nosso objetivo é fazer uma análise literária de um conto e colocar em prática aquilo que foi aprendido pela professora Natália Santos. O conto selecionado foi Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, disponível no livro Contos de Terror e Mistério, da Editora Brasil, e nesse livro ele também reúne outros contos do autor e um dos seus contos mais famosos também, O Gato Preto. A obra está disponível na biblioteca do Colégio Zé Drade. A obra em questão é um conto de mistério e suspense publicado pela primeira vez em 1841. O conto é considerado um marco na literatura policial e é amplamente reconhecido como precursor do gênero detetive. A história se passa em Paris e gira em torno de uma série de assassinatos brutais e aparentemente inexplicáveis que ocorrem em uma casa na Rua Morgue. Os relatos das testemunhas são publicados em um jornal que relatam uma violência extrema com as vítimas e deixam a polícia perplexa, principalmente porque não há pistas ou suspeitos. Apesar disso, posteriormente é informada a prisão de um funcionário de um banco que havia prestado testemunho anteriormente, mesmo com a ausência de provas. Assim, o protagonista, Auguste Dupin, um homem inteligente e observador, acredita que há mais do que aparenta nos assassinatos, então ele pede permissão à polícia e inicia a investigação por conta própria. Com uma narrativa envolvente e cheia de reviravoltas, Poe nos leva a acompanhar Dupin em sua investigação, enquanto ele analisa minuciosamente as evidências e busca desvendar o mistério por trás dos assassinatos. O conto é repleto de elementos intrigantes, como os testemunhos contraditórios, pistas enigmáticas e uma solução surpreendente. Edgar Allan Poe, o autor do conto, é conhecido por suas histórias sombrias e macabras, que exploram os recantos mais profundos da mente humana. Sua escrita é habilidosa e cria uma sensação de suspense e tensão que cativa o leitor do início ao fim. Os Crimes da Rua Morgue é um exemplo brilhante do talento de Poe para criar enredos complexos e personagens intrigantes. Se você já gosta desse tipo de história, de mistério ou suspense, ou se quer mesmo começar a ler esse tipo de gênero, o conto Os Crimes da Rua Morgue é uma leitura imperdível. A obra de Edgar Allan Poe é um verdadeiro clássico do gênero e certamente irá instigar sua curiosidade para saber o que acontece no final. Edgar Allan Poe, escritor da obra Os Crimes da Rua Morgue, também conhecido como o pai dos contos modernos. É considerado um dos maiores ícones da literatura mundial, além de ter sido o criador do gênero policial e grande colaborador e mestre das narrativas fantásticas. Poe sempre se destacou por sua capacidade narrativa de histórias de suspense, abordando temas sombrios e o terror, tornando-o assim pioneiro na escrita de contos modernos. Nascido no dia 19 de janeiro de 1809 em Boston, Estados Unidos, Edgar sempre demonstrou interesse pela literatura, tendo escrito diversos poemas desde a adolescência. Ele nunca teve uma vida estável e tranquila, já que se tornou órfão ainda muito jovem com o abandono de seu pai e então a perda de sua mãe. Apesar de ter sido adotado pelo casal Allan, e por isso seu sobrenome, as coisas não facilitaram, uma vez que foi expulso da universidade e sempre esteve envolvido com bebidas alcoólicas. Acredita-se que esses fatores, além de se tratar de uma realidade pós-guerra, influenciaram de forma direta para a criação do estilo de escrita de Edgar, uma vez que havia um teor sombrio presente em seus contos e poemas. Apesar da vida difícil, Edgar sempre se destacou por sua inteligência e talento para a escrita, recebendo então um pouco de prestígio entre os autores de literatura da época. Com isso, chegou a trabalhar como redator em um jornal da época, o que finalmente deu início à sua carreira como escritor, publicando contos e poemas e alcançando certo sucesso. Sua carreira como redator também foi grande contribuinte para seu interesse em investigação policial, talvez o influenciando a criar tal gênero literário. Mesmo com um pequeno sucesso que havia conquistado com as publicações no jornal, Edgar permaneceu com uma vida simples, anônima. Ao publicar seus contos normalmente e demonstrar neles o seu interesse por temas de morte, loucura e fatalidades, temas um tanto incomuns para a época, Poe assustou o público, o que o manteve rejeitado pela crítica. Apesar de durante a sua vida não fazer tanto sucesso e ter que lidar com a rejeição do público, hoje em dia
Séculos após a sua morte, é possível perceber que a existência dos contos é dividida em antes e depois de Edgar Allan Poe. Tamanha foi e é sua importância no gênero literário. Aliás, é graças à influência de Edgar Allan Poe que hoje existem tantos personagens de história de investigação queridos pelo mundo todo, assim como Sherlock Holmes. Seu conto Os Crimes da Rua Morgue encontra-se como uma das suas obras mais prestigiadas, mas seu conto mais famoso é O Corvo, publicado em 1845. Poe marcou a literatura mundial com seus contos, com sua maneira inovadora de narrar, mas ainda assim morreu em 1849, aos 40 anos, em completa miséria, deixando para o mundo uma enorme herança cultural e literária. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kaline, eu também sou estudante do curso de Letras, atualmente eu estou no segundo período. E agora eu vou falar com vocês sobre a categoria narrativa dos personagens e como ela nos ajuda na interpretação do conto. Bom, as meninas já explicaram para vocês sobre a introdução da história e também sobre a história do Edgar Allan Poe. E agora eu vou contar um pouquinho mais sobre a história desses personagens e sobre como a gente pode entrar nesse mundo misterioso do que aconteceu na Rua Morgue juntamente com eles. Gente, no começo da história é apresentado dois personagens. O personagem narrador, o qual não tem um nome, a gente não tem muitas características sobre ele não fala muito de si. E temos o personagem principal, o Dupin, que é o que mais é explorado na visão do amigo. O personagem narrador, ele nos dá a sensação a todo momento de estar ali junto com eles na história. Ele dá a sensação de a gente estar ali junto, investigando tudo que aconteceu, até porque ele não tem muitas informações também do que de fato aconteceu ali. O personagem que toma a frente das investigações, que pede licença para os policiais para poder investigar e de fato entender o que aconteceu mesmo naquela noite, é o Dupin. E ali a gente consegue ter acesso a um personagem muito complexo, um personagem que tem uma percepção assim fora do comum. O Dupin, ele, na visão do amigo, nos passa a sensação de conseguir enxergar coisas assim que nós não conseguimos. E inclusive a partir daí que ele consegue desvendar o mistério. Quando os dois entram na investigação, tem um homem que está preso por conta dos policiais, né? Eles acreditavam que ele era o assassino, mas o Dupin conseguiu ver algumas coisas ali que não fazia muito sentido. Vocês precisam ler o conto para entender. Mas aí, quando ele realmente decide entrar nas investigações, nós leitores conseguimos entender de fato o que ocorreu naquela noite. E é muito legal porque se você gosta de mistério, se você gosta de desvendar algumas coisas, alguns enigmas ali, coisas que não são muito bem explicadas, você realmente consegue ter essa sensação de estar ali junto com eles. E o Poe, né, que é o autor, ele consegue passar essas características psicológicas ali dos personagens e consegue realmente envolver o leitor em todo o enredo da história. Agora eu vou passar a minha parte para Fernanda. Ela vai explicar um pouquinho mais sobre esses personagens que eu citei aqui, só que de uma forma um pouco mais complexa, da forma como a Natália explicou pra gente, sobre como o autor trabalha nos personagens e como isso nos ajuda na interpretação também, só que agora falando de uma forma mais técnica, se esses personagens eles são redondos, se eles são planos. Se vocês não sabem o que é isso, agora a Fernanda vai explicar para vocês. Boa tarde, gente. Meu nome é Fernanda e eu vou dar uma aprofundada agora no que a Karine falou, né? Na literatura, a construção dos personagens é como montar um quebra-cabeça. E há dois tipos importantes, os personagens redondos e os personagens planos. Essas ideias nos foram passadas pelo Vítor Manuel de Aguiar e Silva no livro da Teoria da Literatura. O personagem redondo ou modelado é como um personagem que tem muitas camadas, pensa neles como uma cebola. Eles são complexos, têm muitas emoções e mudam à medida que a história avança. Os personagens redondos, eles muitas vezes têm nuances e contradições que fazem com que eles sejam mais gente como a gente. Eles são mais realistas e mais cativantes, né? Eles são como pessoas reais, com diferentes lados e que nos surpreendem e se desenvolvem.
Já os personagens planos ou desenhados são o contrário, eles são personagens muito mais simples, como um desenho bidimensional. Eles geralmente têm uma característica principal e não mudam muito ao longo da história. Eles são como personagens que você pode entender facilmente, mas que não têm muitas nuances. Eles são como uma caricatura. E por conta disso, eles tendem a ser mais previsíveis e menos complexos em comparação com os outros personagens redondos, né? E muitas histórias têm uma mistura dos dois, mas não é uma regra rígida. Os autores, eles escolhem entre personagens redondos e planos dependendo do tipo de história que estão contando. Os personagens redondos são geralmente utilizados e encontrados em romances mais literários e narrativas mais complexas, às vezes mais focado nos personagens de fato. Enquanto os personagens planos, eles são mais usados em histórias que são mais diretas e mais centradas na trama. Esses conceitos são ferramentas úteis para a gente analisar os personagens, como os personagens são construídos em uma obra e como contribuem para o desenvolvimento da história. A escolha entre personagens redondos e planos impacta a profundidade e a riqueza da caracterização em uma narrativa. E agora, para entender um pouquinho disso na prática, vamos dar uma olhada no conto Os Crimes da Rua Morgue, né, do Poe. O protagonista, o Auguste Dupin, ele pode ser interpretado como um personagem relativamente plano, mesmo com suas habilidades impressionantes, porque a sua personalidade é delineada principalmente por meio de suas habilidades dedutivas e intelecto agudo, enquanto suas motivações e história pessoais permanecem em grande parte desconhecidas. Dupin é essencialmente uma ferramenta na trama, um detetive brilhante cuja função é resolver o mistério central dos assassinatos e só. Contrastando com Dupin, o narrador anônimo que relata a história ele é ainda mais plano. A sua principal função é servir como canal através do qual a narrativa se desenrola. Embora ele seja o observador atento das façanhas de Dupin, a sua própria identidade, como seu próprio nome, as características pessoais permanecem em segundo plano, sem desenvolvimento significativo ou mesmo sem nenhum desenvolvimento. Os personagens secundários, como os policiais envolvidos na investigação, também são em grande parte planos. Eles desempenham papéis específicos na trama, oferecendo suporte à resolução do mistério, mas sem profundidade ou complexidade individual. A escolha dos personagens mais planos nesse conto ele pode ser vista como uma estratégia narrativa deliberada do Poe, porque o foco na trama e nas habilidades dedutivas de Dupin destaca-se, permitindo que o leitor se concentre na resolução do mistério, em vez de aprofundar nas motivações, no desenvolvimento pessoais dos personagens, que poderia tirar um pouco o foco, né? A ênfase está na inteligência e na capacidade analítica do Dupin, tornando o ponto focal da história. Em resumo, enquanto Dupin pode ser considerado um personagem relativamente plano, em termos de desenvolvimento pessoal e complexidade psicológica, essa simplicidade não tira a graça da história, porque ela serve ao propósito narrativo de realçar suas notáveis habilidades de detetive e a resolução do mistério em questão. Essa abordagem, embora diferente da construção de personagens redondos, contribui para o impacto eficaz da trama e para a atmosfera peculiar que é característica das obras de Edgar Allan Poe. Oi, meu nome é Daniel Valadares e eu vou estar falando um pouco sobre como a unidade de efeito ela é essencial para poder compreender a obra na sua totalidade, né? O autor ele buscava proporcionar ao leitor assim uma experiência singular e intensa, algo que ficasse na mente. E em Os Crimes da Rua Morgue, essa unidade de efeito ela é alcançada de uma maneira muito cuidadosa pela construção da atmosfera, né? E a ideia principal do autor era fazer a gente sentir algo especial enquanto lê, né? Essa sensação ela vem da descrição do lugar, né? Que no caso aí vai ser a Rua Morgue, como o lugar detalhes do lugar, né? E aí, no caso da Rua Morgue, esse lugar assustador, misterioso, escuro, tudo isso ajuda a deixar a história mais emocionante, mais intrigante, né? E o autor também fala sobre como as pessoas pensam. Ele mostra um detetive, que é Dupin, e o assassino, né? Que representa o lado mais selvagem das pessoas. Isso faz a gente pensar sobre como as pessoas têm, por mais que eles tenham pontos iguais, né, nas personalidades, cada um tem o seu ponto ali que diferencia de um do outro, né? Então ele mostra que
ele faz a gente pensar que como pessoas têm lados diferentes na personalidade delas, né? E no âmbito social, é possível assim, interpretar a obra como uma crítica à sociedade daquela época. Poe ele utilizava o mistério muitas vezes como uma ferramenta para examinar essa complexidade da mente humana, por extensão também assim da sociedade, né? Ele também usava isso para falar da sociedade. E o enigma resolvido por Dupin, ele pode ser visto como um comentário sobre o quão inadequado, né, as instituições sociais em lidar com um comportamento irracional, né, que pode surgir em ambientes como esse. E a atitude da polícia em resolver rapidamente o caso, por conta dessa brutalidade do crime, também merece uma análise, porque ao favorecer o improvável, né, para encerrar o caso, Poe critica a propensão da sociedade em aceitar recursos simplistas, assim, soluções fáceis, né, e deixando a verdade de lado. Eles tentam resolver tudo isso muito rápido, como eu já disse, por conta dessa brutalidade do crime, dessa violência. Mas fazendo isso, eles podem escolher a solução mais fácil, em vez da solução verdadeira, né? E isso mostra como é difícil, às vezes, a gente fazer a coisa certa. Além disso, o jeito como Dupin, o detetive, né, ele resolve os casos, influenciou muitas outras histórias de detetive. Uma delas que eu posso citar é Sherlock Holmes. E a história também virou filme e peça de teatro, né, mostrando que ela continua interessante para todo mundo. E assim, em resumo, os Crimes da Rua Morgue, ele é uma obra rica, muito rica, e passa das fronteiras de gênero, né, que é mistério. E assim, através dessa habilidade de Poe em criar uma atmosfera envolvente e explorar essa dualidade humana, o conto permanece uma peça fundamental na história da literatura, assim, e continua inspirando muitas pessoas e muitos estudantes ao longo do tempo.